Prefeitura Municipal de Cuiabá. Olá, estudantes, tudo bem? Eu sou a professora Silma. Esta aula é para os estudantes do 7º ano. Sou professora de língua portuguesa e o tema da aula de hoje é emprego dos verbos na construção da narrativa no gênero conto de terror e suspense. Conto de terror e suspense. Então, vocês já devem estar aí imaginando que é um conto que nos assusta, que provoca medo. E suspense é algo que provoca expectativa, né? Você fica naquela ansiedade esperando pelo que vai acontecer. E narrativa, olha, o conto é uma narrativa, não é? Então, e na narrativa nós sempre contamos uma história. Se contamos uma história, então é algo que já aconteceu. Se já aconteceu, obviamente nós precisamos usar os verbos no passado, que nós chamamos de pretérito. E nós vamos falar do emprego dos verbos em uma narrativa, está bem? Bom, o que é um conto de terror? Como tal, é um relato literário ficcional, né? Geralmente não é real, tá? As pessoas imaginam, que visa provocar sentimentos de medo no leitor. Nesse sentido, apresenta histórias vinculadas às temáticas mais atemorizantes para os seres humanos, como a morte, as doenças, os crimes, as catástrofes naturais, os espíritos e as bestas sobrenaturais. Esse tipo de conto sempre busca despertar o medo no espectador. Você é capaz de contar uma história sem usar verbos? Será que é possível? Vocês se lembram que eu acabei de falar que na narrativa nós contamos uma história que já aconteceu. Bom, se eu vou contar uma história, eu vou precisar de uma sequência de ações. Essas ações são o quê? São verbos. Então não dá para contar uma história sem empregar verbos, não é verdade? Chapéu de guiso chinês. Vocês já ouviram falar disso? Bom, a imagem vai ajudar bastante, não é? Guizos são esses objetos pendurados aqui na aba do chapéu, tá? Nós vamos ler a introdução de um conto de terror que tem esse título. Alguém pode pensar assim, nossa, mas este título não me remete a nada assustador, tá? Às vezes o título não remete mesmo, é preciso conhecer a história. Ou então, aquelas pessoas que têm uma imaginação muito fértil, ela pode começar a imaginar, né, que poderia sim um texto com esse título ser uma história de terror e de suspense. Então, vocês conhecem o chapéu de guiso chinês? Olha, eu sugiro que vocês leiam depois o conto completo, tá? Vocês podem procurar na internet e fazer a leitura. Vocês vão gostar de ler o texto todo, tá bem? Então, na aula de hoje, vocês estudarão o emprego dos verbos em um conto cujo título é Chapéu de Guiso Chinês. A autora do conto é Rosa Amanda Strauss. Ela é uma escritora carioca que já ganhou o prêmio Jabuti. Vocês já ouviram falar desse prêmio, já? Mesmo porque vários dos livros que vocês têm nas unidades escolares, né, sempre vem com essa informação. O mais tradicional prêmio literário no Brasil. Também é autora de um livro que reúne 11 contos de terror, entre eles o conto Chapéu de Guiso Chinês, tá? Está dentro desse livro que contém 11 contos de terror. O que vocês esperam de um conto com esse título, sabendo que se trata de um conto de terror e suspense? Como eu já havia falado antes, alguns podem, né, não querer aceitar isso, né? Puxa, esse título não me remete a uma história de terror. Mas com certeza vocês podem estar aí imaginando também muitas coisas, né, que poderiam se relacionar a esse título. Então comece a levantar suas hipóteses, porque eu não vou dar respostas, mesmo porque eu não trouxe o conto completo e eu quero que vocês leiam depois, está bem? Que assuntos vocês acham que poderão ser abordados neste conto? Tá? Então, continue levantando suas hipóteses. De que maneira o texto pode ser assustador? Tá? Bom, agora vamos à introdução do conto.
chapéu de guiso chinês. Vocês estão observando que alguns verbos que estão em negrito, eu coloquei em destaque por algum motivo. Veja bem que eu coloquei apenas alguns, não são todos os verbos dessa parte do conto, tá? Mas eu coloquei alguns verbos e modifiquei o tempo desses verbos. E ao modificar, com certeza eu vou fazer a leitura e vocês vão achar algo estranho aí, tá? Eu já estou adiantando, dizendo que vocês vão achar estranho, tá? Depois nós vamos conversar sobre isso. Ouvirei vozes, sempre ouvirei, desde muito criança. Para mim, nunca existiu nada de excepcional nisso. Aprendi a dialogar com elas, a perceber quando estavam só zoando de mim, quando falavam sério ou quando refletiam apenas a solidão de seres exilados num mundo que ainda hoje não consigo adivinhar qual seja. No entanto, agora ando assustado pela primeira vez. Não terei medo quando aos 3 anos escutava uma mulher pedindo socorro no meio da noite. Nem quando aos 5 ouço minha avó, que tinha morrido 3 meses antes, avisar meu pai para pegar uns papéis que estavam numa caixa de madeira escura no fundo do armário. Nem tampouco quando aos 7 uma mulher cantará bem baixinho cantigas de ninar. Perceberam como estes verbos que eu destaquei estão empregados de uma forma bastante inadequada? Tá. Observe que os verbos estão ouvir na linha 1, ter na linha 6, ouvir na linha 8 e cantar na linha 11 foram propositalmente modificados quanto ao tempo verbal. Vocês já devem ter observado. Vocês concordam que se trata de uma história pertencente ao gênero conto de terror e suspense? Eu já havia perguntado isso com relação ao título. Mas agora que vocês conhecem a introdução do conto, vocês acham que está caracterizando melhor uma história de terror e de suspense? Vocês perceberam que o narrador é narrador personagem, perceberam isso? Ele conta e faz parte da história, tá? Porque esse texto está escrito na primeira pessoa. Então, esse narrador, personagem, ele está falando das vozes que ele sempre ouviu. Em algum momento ele fala que ele ouvia vozes de pessoas que já morreram. Então, já dá para perceber que se trata mesmo de um conto de terror, não é? Tem algo aí que está colocado aí que está nos deixando assustados. Agora, concentre a atenção na construção do texto. Observe os verbos empregados. Perceber algum problema em relação a eles? Verifiquem as inadequações. Vamos voltar lá. Ouvirei vozes. Veja bem, o autor começa a narrativa com um verbo no futuro? Não é uma narrativa? Então tá estranho, não é? Começar no futuro. O futuro é algo que ainda vai acontecer. Bom, aqui no caso, ele começou com o verbo no presente. Por quê? Qual foi a intenção dele? Mostrar que ele começa a história contando no presente, tá? Depois eu vou mostrar o texto original. Então seria, ouço vozes, sempre ouvirei desde muito criança. Desde muito criança nos remete a algo que já aconteceu, olha, passado. Então essa forma verbal ouvirei está inadequada. Eu tenho que colocar o verbo aí no passado. Vamos ver lá adiante. Não terei medo quando aos 3 anos, a mesma coisa. Quando aos 3 anos escutava uma mulher pedindo socorro no meio da noite. Aqui nós temos uma forma verbal no pretérito. E aqui está no futuro, tá? E nos remete a algo que aconteceu ao narrador, personagem, aos 3 anos. Está inadequado, tá? Não pode ser futuro. Aí nem quando aos 5 ouço minha avó, aqui eu coloquei o verbo no presente. Mas está se remetendo ao narrador aos 5 anos, algo que já aconteceu, que já passou. Então essa forma verbal não poderia estar no presente também.
E aqui ao final, nem tampouco quanto ao 7, uma mulher cantará bem baixinho cantigas de ninar. Então, nem tampouco quando ao 7. Olha, isso me remete aos 7 anos do narrador personagem, tá? Então, é algo que já passou, que já aconteceu. A forma verbal cantará faz parte do futuro, do presente, então, e também está inadequada aqui. Tá. Agora, olha só o texto, tá? Na forma original. Esse trecho eu tirei do conto, tá? Tal como está no conto mesmo, sem as modificações. Ouço vozes, sempre ouvi desde muito criança. Olha aqui, não tinha medo quando aos 3 anos escutava uma mulher pedindo socorro no meio da noite. Nem quando aos 5 ouvi minha avó que tinha morrido 3 meses antes. Nem tampouco quando aos 7 uma mulher cantava bem baixinho cantigas de ninar, tá? Então vocês viram que aqui ele usou o presente 2 vezes, né? Ouço voz, e aqui eu não grifei porque eu não modifiquei lá no início. No entanto, agora ando assustado. Então, porque ele começa no presente e em um determinado momento ele volta ao presente, tá? E nas outras formas verbais, vocês podem perceber que ele está usando o pretérito passado, ou o pretérito perfeito, ou o pretérito imperfeito. O pretérito perfeito quer dizer que o narrador personagem praticou, fez alguma coisa, tá? O pretérito imperfeito quer dizer que ele fazia alguma coisa. Bom, quais tempos verbais vocês encontraram no trecho do conto? Então, nós encontramos o presente, encontramos o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. Mas quais estão predominando? O pretérito, né? O pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. Por que são utilizados mais verbos no passado, pretérito perfeito e imperfeito? Porque se trata de uma narrativa e nós já sabemos que na narrativa as pessoas relatam algo que já aconteceu, tá? Então nós precisamos usar os verbos adequados para algo que já aconteceu, que estão no pretérito, perfeito ou imperfeito. Essa opção contribui para a criação de um suspense em relação à história narrada? Sim, porque quando eu conto uma história, o que vai acontecer na medida que eu vou contando, ou que eu estou lendo uma história? Eu vou criando expectativas, tá? Com relação à sequência de fatos que vão acontecendo. Caso a autora tivesse optado por outros tempos verbais, de que forma essa escolha alteraria o sentido do texto? Eu já mostrei isso no início, quando eu modifiquei alguns verbos, para vocês visualizarem como fica estranho, tá? Vocês viram que o futuro não combina em uma narrativa, tá? Qualquer forma do futuro é inadequada para uma narrativa. Bom, e eu coloquei aqui para reforçar, tá? Nós falamos desses 3 tempos verbais e eu coloquei aqui para reforçar o que eu já disse antes. Pretérito perfeito, utilizado quando o fato expresso pelo verbo aconteceu em algum momento anterior ao que a história é contada. E o pretérito imperfeito, utilizado quando o fato expresso pelo verbo acontecia com certa frequência em momentos anteriores ao que a história é contada. E o presente é utilizado quando o fato expresso pelo verbo acontece atualmente, né? Agora, neste momento, no momento em que a história é contada, tá? E para finalizar, tá? E reforçar o que nós falamos sobre o gênero conto de terror e suspense e sobre o emprego das formas verbais, no gênero conto de terror e suspense, a sequência textual predominante é a narrativa, aquela em que se conta algum fato. Por isso, em geral, os verbos mais utilizados estão no pretérito. Isso não impede que outros tempos verbais sejam utilizados, a depender do momento temporal em que o narrador está situado e do efeito que se pretende atribuir à história. Vocês viram que em alguns momentos ele usa o presente, tá? Porque ele conta a história, mas em alguns momentos ele está se situando no presente, tá? Então, eu posso usar outro tempo verbal
tá? Mas isso sempre tem uma intencionalidade. E vamos nos lembrar do isolamento social em que vivemos neste momento, tá? Isso é muito importante, tá? Fiquem em casa, porque nós precisamos atender aos nossos especialistas, né? E precisamos ajudar a evitar a proliferação do novo coronavírus. Está bem? Um grande abraço, até a próxima aula. Prefeitura Municipal de Cuiabá.